Pessoal, hoje nós vamos falar de 10 pokémons que foram abandonados pelo Ash. Bora! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre 10 pokémons que foram abandonados pelo Ash. Quando eu falo abandonado, não importa se o Ash deixou o pokémon treinando, se ele deixou o pokémon em algum lugar protegendo com algum propósito, mas são 10 pokémons que saíram do time Pokémon do Ash, porque o Ash nunca de fato realmente abandonou um Pokémon dele para fazer mal, como alguns treinadores. E sim, sempre com algum propósito. Então, bora analisar. Começando por ele, Primeape. Primeape eu acho que é o Pokémon mais icônico do Ash que já saiu do time dele. Desde que ele era um Monkey, roubou o boné do Ash, evoluiu, o Ash capturou, transformou ele num campeão Pokémon. E no final desse mesmo episódio, o Ash deixa o Primeape com o Anthony, treinando para se tornar um campeão de verdade. Porém, esse é um dos pokémons mais queridos pela comunidade Pokémon, que o Ash descartou, usou ele por muito pouco tempo. Depois ele só apareceu em abertura Pokémon, flashback e tudo mais. Não teve a sorte de voltar em Pokémon Jornadas como alguns pokémons do Ash voltaram. Já o segundo Pokémon, no caso, é o Pidgeot. O Pidgeot, o Ash tem desde que ele era um Pidgeotto. Treinou ao lado do Ash em várias batalhas, ajudando ele, e evoluiu para salvar um monte de Pidgey contra um Fearow e seus Spearow. Nessa batalha sensacional, o Ash resolve deixar o Pidgeot ali para proteger aqueles Pidgey, aquele Fearow e os Spearow. Depois disso, o Pidgeot apareceu em aberturas Pokémon também, flashback, e fez uma aparição em Pokémon IM2B Pokémon Masters, no caso. Ele fez aquela aparição voltando e tudo mais, uma sorte que o Primeape não teve. Já o terceiro Pokémon é o Butterfree. O Butterfree, o Ash tem desde que era um Caterpie, treinou ali, evoluiu para Metapod, Butterfree, deram um trato nele para ele ficar charmoso, e no caso, dar uma chavecada ali na Butterfree cor-de-rosa, e aí rolou aquela despedida. O Butterfree do Ash foi embora com a Butterfree cor-de-rosa, e foi um momento triste, pois a gente o Butterfree chorando, o Ash cabisbaixo chorando, o Pikachu chorando. Um momento triste pra caramba esse episódio. E depois disso, com os outros pokémons do Ash, também fez aparições em abertura, flashback e tudo mais, e teve a sorte de voltar no final de Pokémon Jornadas num pedacinho. Mas voltou, a gente viu essa cena em Pokémon Jornadas, cena linda. Já o quarto Pokémon do Ash, no caso, é o Larvitar. Esse Larvitar, o Ash cuida desde que era um novo Pokémon lá em Johto, onde ele cuidou, nasceu, era um Larvitar. O Ash cuidou dele bastante tempo, até que em um certo ponto eles encontraram o Tyranitar, que era a mãe desse Larvitar, e deixaram com ela. Depois disso, só tivemos o Tyranitar e o Larvitar aparecendo nas aberturas de Pokémon, uma ou outra, e também em flashback em Sun Moon, e junto dos Pokémons do Ash também. Fora isso, o Larvitar nunca mais voltou. Eu gostaria que ele tivesse voltado, ele e o Primeape, em Pokémon Jornadas, ou a IM2B Pokémon Master. Já o quinto Pokémon é o Lapras. O Lapras do Ash também é um Pokémon icônico. Foi a captura do Ash nas Ilhas Laranja, ajudou demais o Ash também em Johto, até que ele encontrou o grupo que pertencia ao Lapras, que a mãe dele estava. E acaba se tornando o líder desse grupo e vai junto com eles indo embora. Foi um momento triste, a despedida do Ash, do Lapras e tudo mais. E também ele teve a sorte de aparecer não só em flashbacks, mas também em IM2B Pokémon Masters, fazendo uma aparição com a volta do Lapras, beleza? Já em sexto lugar, Squirtle. O Squirtle do Ash é um dos Pokémons mais icônicos também, o famoso Squirtle de óculos. No caso, ele pertencia ao Esquadrão Squirtle, até que saiu, entrou pro time Pokémon do Ash, fez várias batalhas, muitas batalhas acirradas, ele peitava o Charizard de frente, e tivemos a despedida do Squirtle em Johto. E no final, depois, tivemos algumas voltas do Squirtle, como no caso em Alola, onde o Rotom-Dex pega o exato momento que o Esquadrão Squirtle passa, também em flashback e tudo mais, e ele teve a sorte de voltar em IM2B Pokémon Masters. Já o nosso sétimo Pokémon é o Greninja. O Greninja, o Ash também cuidou desde que era um Froak, depois veio o Frogadier, Greninja, e aí despertou a Bound Phenomenon, Ash, Greninja e tudo mais, levou o Ash perto de quase ganhar a Liga Kalos. O Ash se despediu do Greninja, pois ele ficou protegendo a floresta de Kalos, para proteger a região de Kalos,
Porém, o Greninja também teve sorte, ele voltou em Pokémon Jornadas. Descobrimos que a aura está ligada com a Bound Fenômeno e tudo mais, sem contar que o Greninja também apareceu em flashback. Já o oitavo Pokémon é o Gudra. O Gudra também é outro Pokémon de Kalos, que no caso saiu do time Pokémon do Ash. O Ash conheceu ele desde que era um Gumi, treinou, ele foi evoluindo, ajudou muito o Ash na Liga Kalos, porém no final ele ficou junto com um treinador lá para proteger uma floresta, não é uma floresta, meio que uma planície onde existiam vários Pokémons e tudo mais. Foi um episódio bem da hora e bem legal, na minha opinião, e ele também apareceu nos flashbacks junto de outro Pokémon do Ash. Já o próximo Pokémon, no caso, é o Naganadel. O Naganadel, o Ash capturou quando era um Poipole, era um Pokémon muito travesso e brincalhão, que fez amizade logo com o Ash e o Pikachu. Fez uma amizade muito grande esse Poipole. Depois o Ash acabou se despedindo desse Poipole, onde ele ficou na dimensão das Ultra Bichas, para ajudar o povo dele, a raça dele. E futuramente ele voltou já evoluído como Naganadel, numa batalha contra o Guzzlord, ajudou o Ash na Liga Alola e apareceu em vários flashbacks do Ash e os Pokémons dele, beleza? E por último, nosso 10º e último Pokémon é o Solgaleo. Não poderia faltar aqui, já que ele tecnicamente é o primeiro Pokémon lendário do Ash. O Ash cuida dele desde que era um Cosmog, e foi confiado num sonho por Solgaleo e Lunala, cuidou dele até ele evoluir para Cosmoem e Solgaleo, usou no caso o Z-Move especial dele e fez uma grande amizade, ligação forte com ele. E depois no final, que acabou a Liga Alola, o Ash estava saindo de Alola, o Solgaleo voltou, se despediu do Ash. E ele, junto de outros Pokémons do Ash, apareceu em vários flashbacks, pôster, capa de Pokémon, indicando que é um Pokémon do Ash. Então, pessoal, esse foi o nosso top 10 Pokémons que o Ash abandonou. Não que necessariamente ele abandonou, mas que ele libertou por algum motivo, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, galera! Fui!